traseira de vocês. Tá saindo do ponto com a traseira de vocês. Vamos preparar para desembarcar, hein? Prepara para desembarcar! Pega o extintor! Aonde tá? Pega isso! Atingiu o helicóptero, tá pegando fogo, sai. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Nesta manhã, no Rio de Janeiro, por tiros disparados por traficantes. Durante a operação, o helicóptero da Polícia Militar foi atingido por tiros e caiu perto do túnel Noel Rosa. Sábado de guerra, no Rio de Janeiro, em confronto com traficantes, um helicóptero da polícia explodiu depois de ser atingido por tiros. A queda de um helicóptero da Polícia Militar abatido por traficantes no Morro dos Macacos. E aí o piloto também, que era o piloto em comando, o Marcelo Vaz, tenente-coronel da minha turma também. Aí nisso, quando a gente estava decolando, ia preparar para decolar, para ir para Santos Dumont, vieram os tripulantes correndo, falando, poxa, tá acontecendo uma guerra lá no... Tá uma guerra brabeza lá no Morro dos Macacos. E aí começou aquela adrenalina, né, de, porra, primeira operação, não sabia o que tava fazendo ali e tal, vamos prepara pra entrar. Aí, dado o momento, a gente tomou um tiro na porta. Falei, pô, a gente tomou um tiro aqui. E lá, só no local que eu fui ver, ele parou no encosto aqui do banco, coisa de 4 centímetros, mais ou menos, 4 dedos, assim, das minhas costas, assim. Foi a hora que eu achei que a gente fosse começar a girar, ele meio que reportou alguma coisa de estar perdendo o controle da aeronave. A gente não tinha noção de ter um campo de futebol ali. Aí já saí com o meu pé pegando fogo, né, com um pé baleado e um pé... O meu macacão tava pegando fogo já, né? E nisso, o quarto tripulante, né, saiu dentro da poça de combustível que vazou. Ele era uma bola de fogo. Mesmo com o meu tiro no pé, eu levantei, tirei meu macacão, comecei a bater com o meu macacão pra tentar apagar fogo. Só que assim, tava muito embanhado em querosene, né, de aviação, né, no combustível. 2 não saíram da aeronave. Até quando eu tava no campo, eu falei, cadê o Canazário e o Stadler, né? Aí o Marcelo Vaz olhou assim pra minha cara e falou assim, pô, eles não saíram do helicóptero. Chegou na unidade cedo, no serviço a gente assumia às 7 horas da manhã. Eu tava com uma previsão de fazer um treinamento, né, pra coisa rápida, né, pra ganhar proficiência. E aí o piloto também, que era o piloto em comando, o Marcelo Vaz, tenente-coronel da minha turma também, ele tava lá já antes da gente chegar, né, ele era mecânico e piloto, né, de aeronave, ele veio, eu oriundo do exército. Ele tava se sentindo mal e tal, ele falou, pô, cara, hoje não vamos fazer o treinamento não, que eu tô me sentindo mal aqui, vamos só abastecer a aeronave. A gente não tava conseguindo fazer o abastecimento no GAN, né? A gente tava com problema na bomba de combustível e a gente ia abastecer no Santos Dumont. Aí nisso, quando a gente tava decolando, ia preparar para decolar, para ir pro Santos Dumont, vieram os tripulantes correndo, falando, poxa, tá acontecendo uma guerra lá no... Tá uma guerra brabeza lá no Morro dos Macacos. Invasão, o BOP foi para lá e tal. Aí daqui a pouquinho chegou a autorização pra gente decolar, para ir apoiar lá os policiais que estavam no Morro dos Macacos. Eu consegui contato via Nextel com um dos policiais que estavam lá, que era um tenente... que a gente chama de bicho, né, da academia, né, é o meu calouro, né, era meu calouro na academia. Ele falou, porra, veterano, a gente tá ficando sem munição aqui. A gente decolou, éramos só uma aeronave nessa hora, a gente decolou, cruzou ali pra entrar, né, aí cruzamos a ponte Rio-Niterói ali pra ir pro Morro dos Macacos, aí, pra quem conhece ali a região, né, e aí começou aquela adrenalina, né, de, porra, primeira operação, não sabia o que tava fazendo ali e tal. E o Marcelo, eu lembro bem disso, né, que o outro Marcelo, né, que nós somos 2, né, na aeronave, ele começou naquela, pô, vamos prepara pra entrar.
né, avisando ali que a gente tava chegando, ele prepara para entrar. Quando a gente, entrou, a gente já teve primeira sessão de confronto, né, efetuando disparo e tal, mas saímos rápido dessa sessão. E aí nós avistamos o pessoal no topo do morro, tava o pessoal do BOP, mas o pessoal do batalhão da área, né, que era o 6º batalhão. Aí conseguimos aproximar, jogamos as munições para eles e continuamos na favela, confrontando lá, fazendo o sobrevoo para tentar localizar os bandidos. E aí efetuamos alguns disparos, né? O pessoal avistando e tal, o bandido correndo, aquela coisa toda. Aí, dado momento, a gente tomou um tiro na porta. Entrou um tiro na minha porta, que assim, na hora eu achei até que fosse estilhaço fosse a cápsula, né, dos tripulantes nos disparos entrando na aeronave e batendo na minha mão. Aí estourou no meu dedo, né, anelar assim. Aí eu tirei a mão assim, aí eu olhei. E aí foi quando eu vi, meu dedo tava com uns pontos assim de sangue. E eu vi o tiro, que tinha entrado um tiro na porta. Eu falei, a gente tomou um tiro aqui. E um tripulante, né, o Patrício, eu vi de onde veio esse tiro, foi da casa, vamos voltar. O Marcelo Vaz muito acertadamente, né, porque a gente não sabia quantos tiros tinham pego, né, na aeronave ou não. Ele falou, nós vamos sair. O Patrício, não, vamos lá que eu vi a casa, vamos voltar. O Marcelo, não, nós vamos sair. Aí saímos de cima do morro, fomos pro Santos Dumont, abastecer e checar a aeronave para ver os tiros que tinham pego na aeronave, né. Quantos tiros, se tinha afetado alguma coisa. Chegamos lá e constatamos que tinha só pego o tiro na porta. Ele entrou na minha porta aqui assim, né, na porta esquerda, e lá só no local que eu fui ver. Ele parou no encosto aqui do banco, coisa de 4 centímetros mais ou menos, 4 dedos assim das minhas costas, assim, da minha coluna aqui. Aí nisso a gente acionou a outra aeronave, para que ela ficava de sobreaviso em casa, né, a tripulação, os pilotos, né, em si. Aí eles foram pra lá, se equiparam, decolaram, foram pro Santos Dumont e encontraram com a gente. Aí começou aquela brincadeira, né? Aquela brincadeira que de sadia não tem nada. Foi batizado, né? Tomou tiro e tal. Aí aquela coisa, todo mundo sacaneando. Eu levei de boa aquilo, não teve problema nenhum, mas... Aí continuamos lá até a hora que os policiais, acionaram a gente, que tinha um policial do batalhão que tinha sido baleado lá dentro. Do morro. Era um cara grande, meio pesado, tinha tomado um tiro na perna, ele não conseguia descer o morro a equipe de terra não conseguia descer com ele no morro por conta do confronto do peso do cara, né, o tamanho do cara, perna dele baleada, aí tem como fazer retirada dele aqui com o helicóptero, aí começa aquele planejamento, descobre onde o cara tá exatamente, aí vamos, não vamos, dá pra fazer, não dá. Minha aeronave tinha 6 pessoas, né, e a minha aeronave tinha um tapete balístico que aumentava muito o peso da aeronave, né? Eu achava que aquele tapete não seguraria nada, né, de tiro. Eu falava, essa porra aqui não serve pra porra nenhuma. Aí a outra aeronave tinham só 5, né? Eram de 2 pilotos e 3 tripulantes e ela não tinha esse tapete balístico. Então decidiu, a outra aeronave iria fazer um resgate para botar o 6º homem dentro e a minha ia ficar no entorno fazendo a cobertura para evitar que alguém tentasse atacar a nossa aeronave. Aí fomos lá, fizemos o resgate, tem até a imagem desse resgate, filmada pela aeronave e tudo, foi bacana, conseguimos tirar o cara de lá de dentro, de cima do topo do Morro dos Macacos, levamos ele pro batalhão de choque e de lá conseguimos, ele foi conduzido pro hospital da polícia, graças a Deus foi um tiro na perna, tá bem hoje em dia, já leva a vida, já voltou pra ativa, já tem tempo, já... Enfim, aí nós ficamos pousados no batalhão de choque. E aí, mais uma vez, passaram rádio para um dos policiais da nossa tripulação, falando que, tava tendo muito confronto ainda na comunidade, que tava um negócio impraticável e tal, e pedindo o nosso apoio. Da PM que caiu. Tem mais um reforço do helicóptero aqui que está dando ajuda para os policiais. Nesse momento, olha, mais uma viatura entrando. Viatura da PM entrando para fazer. Olha ali, Wilson, olha lá, uma pessoa, uma vítima ali, olha. Tem um policial caído ali na frente, com algumas queimaduras no braço. Pare que ele some atrás do morro. Logo depois, aparece uma coluna de fumaça.
O helicóptero foi totalmente destruído. 2 policiais foram resgatados e levados para o Hospital Central da Polícia Militar. Um deles, além de queimaduras, estava baleado. Policiais chegaram antes dos bombeiros e usaram extintores dos carros para apagar as chamas. 2 tripulantes morreram carbonizados. Aí a gente decolou do batalhão de choque, a gente sobrevoou, né? Vieram as 2 aeronaves voando, a minha aeronave estava na frente e a outra vindo logo atrás. E essa que estava de trás, ela vinha com uma câmera, na época era aquelas câmeras Sony, Cybershot, né? O piloto, ele colou um velcro aí, botou ela em cima do painel, então ele filmou tudo assim, né? Filmava a operação dele ali, mas a minha aeronave ele tava filmando ela bem pra caramba, né? Aí a gente veio sobrevoando, não teve resistência nenhuma, não efetuamos um disparo, que foi uma das coisas que eu mostrei pro Ministério Público, que a gente não ficava atirando na favela esmo, né? Eu falei, pô, uma favela totalmente conflagrada, e a gente não tava efetuando disparo, porque a gente não viu realmente ninguém armado, não viu bandido, né? Não viu nada nesse trajeto ali do Morro dos Macacos. E aí continuamos sobrevoando. Aí, em dado momento, o pessoal dessa aeronave atrás, eles viram alguma movimentação na parte de mata. Eles saíram da nossa traseira, fizeram 360 para checar. A minha aeronave continuou, a gente desceu, né, veio para a esquerda e aí subiu, né, fez uma curva depois à direita e subiu na mata que dividia as 2 comunidades, né, que foi a invasão, foi o pessoal do Morro do São João, ali no Engenho Novo, para o Morro dos Macacos, no Grajaú. Então esses caras fizeram essa invasão. O 6º Batalhão, com o BOP e mais a própria criminalidade do Morro do Macaco, acabou tendo uma resistência muito grande. Os caras não conseguiram entrar no morro, dominar o morro. Eles começaram a recuar para voltar para a favela. Só que nesse meio tempo, o 3º Batalhão entrou. O pessoal do 3º Batalhão e outras equipes entraram no Morro do São João. Então esses caras não conseguiram avançar para o Morro de Macaco e não conseguiram voltar para o Morro do São João. Eles ficaram no meio da mata. Na mata que divide ali, não sei se vocês conhecem ali bem aquela região ali do Macaco. Então eles ficaram ali bem naquela meiuca ali na mata. E quando a gente fez essa curva, né, desceu e depois subiu pro morro, a gente passou exatamente em cima de onde os caras estavam. Vocês não viram? Nós não vimos, nós vimos. Vocês não viram eles? Não vimos. Porque eles estavam abrigados pelas árvores? Estavam no meio do mato ali, assim. Pô, foi o que eu falei. O pessoal, o que você viu? Eu falei, cara, não vi nada. Minha primeira operação, eu tava preocupado em olhar o obstáculo para avisar o piloto, né, o Marcelo Vaz. Então, assim, eu não tava meio que assim, perdido ali, não tinha aquela, atitude do piloto ainda, com experiência, né? Eu tava, ainda engateando ainda na aviação policial, né? E aí, assim, nisso a gente quando começou a subir, foi uma sequência, assim, de tiro absurda. E eu sentia, aí foi onde eu falei, aí foi quando eu vi que o tapete balístico realmente adiantou, porque eu sentia os tiros batendo no tapete balístico, aquela coisa seca, só que, sabe, aquela coisa parando ali. E mesmo assim, eu tomei um tiro no pé direito, né, entrou um tiro, porque ele tem só uma parte ali, o tapete tem uma bolha, né, que a gente chama de vigia, para conseguir olhar pro pouso, né, ver o chão, aquela coisa toda. O tiro entrou bateu no pedal, né, perdeu força e estilhaçou, entrou no meu pé. Aí, até hoje ainda tem 4 estilhaços no pé, fiz a cirurgia para tirar, mas como estilhaçou, muitos médicos deixaram algumas coisas para não precisar mexer muito no meu pé. E aí começou a gritaria dentro da aeronave, sai, pra gente sair de cima, né, os tripulantes estavam atrás vendo, né, que eles estavam atirando, começaram a atirar. Nisso um tripulante, né, que morreram, éramos 6 dentro da aeronave, 4 atiradores, morreram 3, os 2 que estavam do lado esquerdo vieram a falecer e um do lado direito veio a falecer também. E o que sobreviveu, ele tomou um tiro na perna, e que era o Fernandes, ele tomou um tiro na perna, o Canazaro, foi o que veio a falecer, pegou ele e jogou ele para dentro da aeronave, né? Ajudou ele a entrar na aeronave, porque não tinha muito mais o que ele fazer. Quando ele virou, ele foi alvejado na cabeça. Os outros 2 garotos a gente não sabe, assim, porque não tem quem relate. A gente viu algumas coisas depois, né, de tiros. Então, assim, dos 6 que estavam dentro da aeronave, o único né, operador ali que não foi baleado foi o Marcelo Vaz. O piloto em comando. Hoje é tenente-coronel da minha turma, é meu subcomandante lá na unidade. Então, assim, começou aquela gritaria, a gente, tendo que sair dali. E aí eu falei com o Marcelo, falei, tô pegado, tal. Aí a gente continuou subindo o morro.
E foi a hora que eu achei que a gente fosse começar a girar, ele meio que reportou alguma coisa de estar perdendo o controle da aeronave, a aeronave deu uma guinadazinha pra direita, eu achei que fosse... Falei, cara, se aquilo ali acontecesse, a gente ia pro chão sem controle nenhum. Mas aí ele, quando chegou no topo do morro, ele conseguiu botar a aeronave pra baixo, né, controlar. E aí viemos, mas o mérito, o pessoal deu mérito pra mim, mas eu falo, né, o mérito não foi nada meu, foi o mérito do Marcelo Vaz ali, a habilidade. Ele tinha feito poucas semanas atrás, ele tinha feito um treinamento de emergência com um dos melhores pilotos do mundo, é considerado até o melhor piloto do mundo de esquilo, um brasileiro, um coronel da FAB aposentado. E aí ele foi para baixo, com a aeronave para baixo, a gente não tinha noção de ter um campo de futebol ali, a gente tinha noção de uma garagem de ônibus. E do nada aquele campo ali surgiu pra gente, ele foi direto pro pouso lá. Quando a gente estava começando a descer, essa aeronave que estava atrás, ela fez o giro, ela voltou e viu a gente já com a cauda pegando fogo, né, com fogo saindo onde é o tanque de combustível ali, uma labareda de fogo. Eles começaram a gritar, tá pegando fogo na traseira de vocês, tá pegando fogo na traseira de vocês e tal. A gente já sabia, porque quando deu essa guinada, entrou um cheiro de fumaça na cabine. Então a gente já sabia que tava, não sei nem o que acusou no painel ali, porque fogo acusa no painel, não sei nem o que acusou. E aí a gente foi pro pouso. Ele fez um pouso de emergência, porra, com uma baita qualidade, porque não foi uma batida a ponto de sentir nada na coluna, de deixar a gente desorientado. Ele pousou, só que eu acho que a gente não tem uma certeza, né? Pela fragilidade da cauda, a gente acha que a cauda quebrou. Aí o que aconteceu? A aeronave guinou de novo para a direita e tombou para o lado esquerdo. Então, assim, a minha porta ficou pro chão, né? A porta direita ficou pro alto, a minha porta esquerda ficou pro chão. Aí eu fiquei meio desorientado ali naquele momento ali, assim, quis sair pela minha porta, foi quando eu vi que a minha porta estava presa. Aí já saí correndo pela parte de cima. Eu fiquei muito pouco tempo dentro da aeronave, assim, não sei precisar, mas foram pouquíssimos segundos. Aí já saí com o meu pé pegando fogo, né, com um pé baleado e o meu macacão tava pegando fogo já, né. Aí o Marcelo Vaz saiu logo em seguida atrás de mim e ajudou a apagar o fogo na minha perna. E aí, assim, eu fui pra parte de trás, tinha um alambrado, né, era um campo de futebol ali, um ralacoco desses aí em beira de comunidade. Aí tinha um buraco, eu passei por debaixo desse buraco, né, fui pulando ali e tal, passei por debaixo desse buraco e sentei atrás desse alambrado. Aí nisso a outra aeronave veio, pousou atrás logo em seguida. O tripulante que sobreviveu também foi para ali para trás. E nisso o quarto tripulante, né, que tinha sobrevivido momentaneamente ali, ele saiu pela porta esquerda que estava para baixo. Ele saiu para dentro da poça de combustível que vazou do helicóptero pegando fogo. Então, quando ele saiu, ele era uma bola de fogo. Isso na época, assim, agora já tiveram quase 14 anos, né? Na época, a gente não deixou divulgar esse vídeo. Eu não falava isso abertamente, porque ele tinha 2 filhos, eram crianças, né? Eu acho que o menino dele tinha 12 anos, um negócio assim. Eu falei, porra, você saber que teu ente faleceu é uma coisa. Você vê como é que ele faleceu, acho que é cruel, né? Então, assim, agora já se passou bastante tempo, né? Os filhos dele já estão adultos já e tudo. Então, assim, a gente poupou bastante isso por conta dos familiares, né? A história em si era contada, mas não pelo menos da minha parte, a gente não teve uma divulgação assim com riqueza de detalhe, né? Um sábado eles me ligaram, alguém me ligou, eu não me lembro quem me ligou. Alguém do GAN, se eu não me engano, que eu conheci. E falou, olha, derrubaram uma aeronave, tem feridos, enfim. E eu, como ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, eu peguei o carro e fui na direção do QG. E fui parar no caminho, me informaram no Hospital do Bombeiro. E foi aquela situação em que eu consegui socorrer lá o Patrício, que infelizmente teve 80% de queimaduras, quase 90%, e que morreu. E no dia seguinte, o Anderson, um bom tripulante operacional, que eu tirei do Andaraí e levei para o HFAG. Então, foi um dia ameaçando pegar ele no Andaraí, não foi? Estavam. Pelo menos a informação que eu tive, me ligaram no domingo. Ó, pergunta se os médicos da PM quiseram ir lá tirar o cara e levar. Não, é o Mendes, que é um excepcional oficial, piloto. Nós fomos copilotos juntos. E nós voamos juntos também nas manifestações de 2013, fomos juntos.
com a aeronave lotada de explosivo e de munição. O Mendes foi baleado no pé. Isso. E o Mendes chegou a tirar o macacão anti-chama dele para tentar apagar as chamas do tripulante, do Patrício. Isso tem até imagens. Aí o Mendes foi, veja só, né? Ele foi transportado num letreiro, numa prancha de metal que o pessoal achou lá. Botaram ele dentro de um blindado da PM para tirar ele dali, porque a vagabundagem ficou... Os pobres coitados, que não tem nada a ver, das vítimas da sociedade, começaram a atirar na aeronave, pegando fogo, os tripulantes feridos. Foi punk, meu irmão, ver aquilo ali. A gente ali... Pô, foi pesado o negócio, foi brabo. Foi brabo. Porque eu não trabalhava mais na necrópsia nessa época, eu trabalhava na parte de expediente ali, eu era um faz-tudão. Mas aí eu tava lá, a gente fica, né, quando não tem nada pra fazer, a gente fica lá baseado, esperando aparecer alguma coisa, né, pedido pra levar um laudo, buscar alguma coisa e tal. E eu tava lá no IML nesse dia, e aí foi uma comoção geral, né, todo mundo, pô, cara, caiu um helicóptero no Morro dos Macacos. Pô, o helicóptero tá pegando fogo, parece que tem um monte de policial dentro, cara, os caras morrendo queimado, morrendo não sei o que, tal. Aquela coisa pesada, aquele negócio. E aí, pô, os corpos começaram a chegar, né? Cara, os caras queimaram muito, né? Estavam, porra, a gente fala calcinado, né? Porque quando queima e chega até o osso. Então os caras, porra, queimaram de verdade, mano. Queimaram de verdade. E aí parece que um sobreviveu, né? Era um negão grande, forte pra caramba. E ele sobreviveu, mas queimou, tipo, 98% do corpo do cara. O cara ficou internado no hospital um tempo ainda, morreu e foi pro ML depois. E eu tava lá também, quando o corpo desse cara chegou. E foi muito triste, cara. Foi muito triste de ver colegas naquela situação, trabalhando, né, cumprindo o dever ali, e numa situação daquela. Pô, foi triste de ver os corpos dos colegas daquela forma ali, cara. Queimados daquele jeito ali foi bem pesado. E aí nisso eu passei por esse buraco, fiquei deitado no alambrado. Esse garoto saiu, o Patrício saiu pegando fogo. Os caras do outro helicóptero pousaram e vieram correndo para resgatar ele, né? Para ajudar ele. Aí começaram a tentar mexer nele. Nesse meio tempo, a vagabundagem do Morro do São João começou a efetuar disparo em cima da gente dentro do campo. Começaram a efetuar disparo, inclusive quando ele pousou o helicóptero, coincidentemente ele pousou do helicóptero de uma forma que filmou tudo que estava acontecendo. Ele cortou, né, desligou o helicóptero, né, grosseiramente falando, né, que a gente chama de cortar, né, ele cortou ali o helicóptero e tal, e aí, porra, a câmera ele não desligou, a câmera ficou lá e aí ficou filmando tudo. E aí, quando eles começaram a tomar tiro no meio do campo, eles correram para se abrigar e para trocar tiro também. E eu, porra, sentado atrás ali do alambrado, vendo o cara pegando fogo assim, 2-3 metros, sei lá, de distância de mim, ou um pouco mais, não sei. E aí eu olhei aquela porra, aí eu gritei falei com outro tripulante lá, eu falei, Fernandes, vai ajudar o Patrício lá. Aí o Fernandes, até então não sabia, ele falou, chefe, eu tô com um tiro na perna, ele não conseguia. Ele levou um tiro, ele ficou um tempão pra se recuperar a perna dele ali. Aí eu não sabia. Aí eu levantei, né, mesmo com o meu tiro no pé, eu levantei, tirei meu macacão, passei por baixo, né, pelo buraco do alambrado e comecei a bater com meu macacão no Patrício, né, pra tentar apagar fogo. Só que assim, ele estava muito embanhado em querosene, né, de aviação, né, no combustível. Então assim, eu não conseguia apagar. Teve uma hora que no vídeo pega isso, eu tô batendo nele assim, daqui a pouco quando eu giro assim, meu macacão começou a pegar fogo também, porque foi pegando o combustível dele e lambeu também. Aí eu solto assim meu macacão, aí tiro camisa e tal. Aí eu falei com ele, falei, cara, rola, que era um único jeito, eu não sabia mais o que fazer. Falei pra ele rolar pra tentar apagar, aí ele rolou pra um lado pro outro assim, aí ele falou assim, arranca meu colete, chefe. Aí ele só tinha uma gola, já tinha queimado todo o colete dele, sabe? Foi um negócio assim. E ele consciente ali, conversando comigo, né? Depois eu fui saber o que gerava, né, queimadura de terceiro grau, né? Que você perde a sensibilidade, você para de sentir dor, né, da queimadura, né? Que tanto que o Marcelo Vaz, ele teve uma queimadura de terceiro grau na mão, que ele
quase perdeu o movimento da mão, teve que fazer fisioterapia e tudo. A gente estava no hospital, tive uma queimadura bem leve nesse momento de tentar apagar o fogo. Eu senti uma dor do caramba com a queimadura de 2º grau ali, sei lá, 1º grau, e o Marcelo Vaz estava com a queimadura de 3º grau e não sentia nada. Não. Eu botando mão na água gelada, porra, reclamando de dor, e ele lá parado lá, sem sentir nada. Depois que ele foi ver, porque ele não tinha percebido também, depois que ele foi ver que ele teve a queimadura de 3º grau. Aí nisso a gente ficou ali, aí, porra, conseguiu, apagou ali o fogo nele, e aí o tiro deu uma cessada, porque o pessoal dos batalhões que estava operando na localidade, começaram a chegar com... Tinha muito policial ali naquele entorno, né? Foi uma operação assim que começou, esse confronto começou madrugada, acho que 1h da manhã, e se estendeu por horas e horas ali, né? Durante o dia. Aí o pessoal começou a entrar na favela e tudo, e aí os bandidos deram uma cessada, e aí eles vieram, e aí começaram a fazer o resgate do Patrício, botaram ele dentro do helicóptero para levar ele pro choque, pro batalhão de choque, para levar pro hospital, né? Aí levaram, no final das contas, acabou que ele foi pro como é que chama? Pro hospital do Andaraí, que era um hospital de referência também de tratamento de queimados. Aí nesse meio tempo que eu tava ali, a gente fazendo essa coisa do combate ao incêndio dele ali, tem um vídeo mostra perfeito assim, em determinado momento, um tiro batendo no alambrado assim, aí sobe aquela fumaça assim do tiro. Aí, é uma prova, e eu mostrei isso até no Ministério Público também, né, para os caras terem noção que assim, a gente já não tava mais confrontando com eles, e os caras continuaram atirando em cima da gente, assim. Não foi um tiro em outro, não, foi muito tiro mesmo. Graças a Deus o tiro não pegou em ninguém. E aí foi isso, a gente saiu de lá, eu fui socorrido, né, por uma viatura, o pessoal começou a entrar, o campo estava fechado, aí conseguiram arrombar, aí eu fui socorrido logo de cara, fui socorrido por uma viatura, né, me botaram, acabou que só fui eu e o motorista da viatura, no banco de trás. O Fernandes, que foi o outro tripulante que sobreviveu, né, ele foi socorrido por uma viatura blindada. Ele teve muita queimadura também no braço, porque a gente usa um cinto, né, que a gente chama de rabo de macaco, né, um dispositivo de segurança para ele não cair da aeronave, qualquer coisa do gênero. E quando ele foi soltar o cinto, né, ficou para a parte do fogo. Então ele teve uma queimadura bem, bem forte no braço, teve queimadura em algumas partes do corpo, perna, algumas coisas assim. Mas graças a Deus hoje tanto ele quanto o Marcelo Vaz e eu também estamos bem, né. Os outros dois, há uma suposta que os dois não saíram da aeronave. Até quando eu tava no campo eu falei, cadê o Canazário e o Stadler, né? Aí o Marcelo Vaz olhou assim pra minha cara e falou assim, pô, eles não saíram do helicóptero. Aí eu falei, caralho. Aí tu fica aquela situação ali, você não sabe se chora, se tenta superar aquilo ali, pelo menos para conseguir agir ali naquele momento, mas foi um negócio assim que, porra, eu não imaginava, né? Pô, os caras não saírem do helicóptero, né? Porque deu tempo, mas depois vendo os corpos e tudo, o pessoal falou que eles tinham sido baleados. Um foi o que eu falei na cabeça, né? Que até então eu não sabia, tinha sido baleado na cabeça, vim saber tempos depois. E o outro, pelo que foi visto, teve uma perfuração no tórax, né? Então o tiro pegou no tórax. E o Patrício, que esse teve essas queimaduras, ele tomou um tiro na perna também, na coxa. Assim, dos 6 dentro da aeronave, foram 5 baleados, né? Então você vê como é que a quantidade de disparo que efetuaram contra a gente, né? 5 pelo menos pegaram. Reconheço o concurso material de crimes e fixo a pena definitiva em 225 anos de reclusão e 1.200 dias multa. Então, o regime é fechado, o réu não faz jus a qualquer benefício. Não só a ou se eu fizer essa discussão, eu vou liberar a vítima. A vítima não vai ficar passando por esse momento de debate. Vamos agora para o Rio de Janeiro, porque um traficante foi condenado por derrubar um helicóptero da polícia. Fabiano Atanásio da Silva foi condenado a 225 anos de prisão do episódio da derrubada do helicóptero da PM. 225 anos de prisão é a sentença de Fabiano Atanásio da Silva, o FB, que já está preso desde 2012. É provável que o FB saia bem antes disso. No Brasil, o tempo máximo que uma pessoa pode ficar presa é de 40 anos.
quem eram os réus ali? As lideranças. Então foi o seguinte, foi um fato antigo, mas que foi julgado agora, recentemente. Aliás, foi um júri que fiz com a doutora Fernanda Neves, que trabalha comigo, nós duas fizemos, eram muitos réus. Era o seguinte, uma comunidade, o tráfico de uma comunidade estava invadindo uma outra comunidade. Ele ali na área da Praça da Bandeira, da Tijuca, ali, outra comunidade. A polícia foi para lá. E da comunidade invadida já tinha recuado. Quando a polícia entrou, eles recuaram. Não tinha mais um conflito ali. E eles derrubaram o helicóptero da polícia militar. E mesmo quando o helicóptero caiu pegando fogo, eles continuaram atirando. Ali ninguém conseguiu ver quem atirou em quem. Policiais pegando fogo, eles atirando, o policial morreu queimado. O fato foi triste, muito triste, muito triste. Muita audácia dos bandidos. E os denunciados eram as lideranças. Por quê? Porque ali nós e foi identificado que foram criminosos de mais de uma comunidade, todos do Comando Vermelho, Mangueira, todos do Comando Vermelho, que se uniram para invadir ali, porque a comunidade invadida era o único ponto que não era Comando Vermelho, que era a ADA. Eles precisavam só daquela comunidade para dominar toda aquela área. Toda aquela área. Então, as lideranças se reuniram, várias lideranças se reuniram de várias comunidades e determinaram aquela invasão. Olha, você não vai ter a queda de um helicóptero? Sim. Ordem de uma liderança. Não é aquele caso do dia a dia, que o cara vai lá e quer dar um golpe na boca. Não é um policial progredindo. Estamos falando da queda de um helicóptero, onde nós tivemos 9 policiais vítimas. Você não tem um crime desse sem a organização, sem a anuência, sem o mando da liderança. Então, os réus eram a liderança do CV. E foram todos condenados. Isso foi uma prisão muito importante que a gente fez lá na época da 25DP. Foi bem na transição, a gente estava acabando de chegar na 25DP, saindo da 12. FB, ele era o cara que estava de frente no Complexo da Penha, dali Vila Cruzeiro, Complexo da Penha todo. E ele estava sendo acusado, né, de... Lembra a queda do helicóptero da PM? Ele é acusado aí de ter derrubado o helicóptero ou dado a ordem, enfim. E foi quando ele ganhou uma projeção muito grande. Ele era o dono do Complexo da Penha. Um cara, uma liderança, no tráfico, importantíssima. O Claudinho CL, dono daquela favela do Cajueiro, ali em Madureira. E investigação nossa, né, lá da equipe, chegou a localização deles em Campos do Jordão. A Polícia Civil, quando ela quer, ela faz um trabalho de excelência, né? Então, ele fez um trabalho identificando todos os traficantes ali daquela região, com fuzis, o que eles faziam, o nome, identificou os crimes. E para mostrar como é que está o Rio de Janeiro, são 1.000 munições circulando. A ponto .50, que foi apreendida ali no PP, que também foi um processo lá da 20ª. A maior arma, né? De maior calibre apreendido. De maior calibre apreendido, que derruba helicóptero, que é capaz de derrubar helicóptero. E, por acaso, a gente teve um helicóptero derrubado justamente no Morro dos Macacos. Era isso que eu ia perguntar. Não foi com esse AK, porque esse AK aqui a polícia conseguiu identificar e tirar de circulação. Mas quantas armas a gente não tira de circulação e estão vitimando os policiais? E esse caso do helicóptero que caiu, já tem um júri pautado para o mês que vem para julgamento de alguns outros réus, que o processo vai sendo desmembrado. Mas, assim, o que eu posso falar desse processo, não vou entrar no mérito, quem fez, quem deixou de fazer e o que foi, né? Foi mais uma invasão, né? Invasão territorial, típica de tráfico. Então, essa questão que sempre permeia os processos de tráfico, que é o domínio do poder através do domínio dos territórios. E, nesse contexto, eles dispararam contra o helicóptero da Polícia Militar, não era da Polícia Civil, o helicóptero. E assim, o que marca esse júri
é o depoimento dos policiais que estavam dentro do helicóptero, o helicóptero em chamas, explodindo, porque o helicóptero tinha munição, então as munições explodiam, o helicóptero em chamas, gente baleada dentro do helicóptero, policiais baleados no helicóptero, e o piloto que morreu, que é aquela cena dele saindo em chamas do helicóptero. Vocês lembram dessa cena? Eu lembro. Vou repercutindo na Ele TV procurou ainda pousar no local que não oferecesse risco à população, que julga que a polícia está contra ela. Mas não, a polícia não está contra a população de bem que vive nas comunidades. Tanto é que na hora da iminência da morte dele e dos colegas dele, ele se preocupou em preservar a população ali do local e pousar o helicóptero numa área que era um campo, tipo um campo de futebol, e ele conseguiu fazer isso. Então, assim, isso que eu acho importante ser dito, né? A polícia não é inimiga das comunidades, é inimiga do tráfico, das milícias, né? Do bandido. O Patrício ainda ficou vivo durante 2 dias, né? Isso foi no sábado, acho que na segunda-feira ele veio a falecer. Eu no sábado estava no hospital da polícia, eu tinha até conversado com o Rafael, meu cunhado é médico, né? E aí ele não falou isso pra mim, mas falou com a minha esposa, quando falaram na televisão que ele tinha mais de 70% do corpo queimado. Meu cunhado falou que não tem histórico na medicina de que alguém tenha sobrevivido com mais do que isso, então ele achava que dificilmente que ele conseguiria sobreviver. E assim, ele ia ficar numa situação tão complicada que ele mesmo não ia aceitar aquilo. A gente conhecendo o Patrício era um cara assim bem vaidoso e tudo, ia ficar muito, muito prejudicado. Ele era bem negro, sabe? A pele dele era bem negra. Quando foram socorrer ele, assim, saía a pele do cara, assim, sabe? Um negócio punk de ver aquilo ali, de vivenciar aquilo ali naquele momento. Então, cenas de uma verdadeira guerra, né? Cara, foi uma cena, coisa assim que eu falo assim, eu nunca imaginei de passar um negócio daquele ali, sabe? Naquele nível ali, pensava assim, baleado, uma coisa assim, eu imaginava, né? De acontecer, mas o nível que chegou, sabe? Da gente ver toda a complexidade ali, era um negócio assim, surreal. Cara, e pra lidar com a situação de que 30 minutos antes vocês estavam no Santos Dumont rindo, e se divertindo juntos e... Como é que foi a cabeça depois? Você conseguiu assim, lidar com isso no psicológico? Pô, Rafael, assim... Pra continuar. É isso aí que, assim... Teve muita gente que eu recebi muita visita, né? De amigos meus, familiares e tudo. E aí o pessoal... Aquela curiosidade, né? Pô, cara, como é que foi? Mas todo mundo ficava meio receoso de falar, né? Pô, de perguntar, né? Aí tinha aqueles... Pô, cara, desculpa te perguntar, mas você pode falar como é que foi? E eu falei tanto essa história na época, sei lá, devo ter falado pra mais de 200 vezes essa história, assim, só no hospital, porra, cada visita que eu recebia, eu queria soltar aquilo, né? Eu queria falar mais ou menos como é que tinha acontecido, até eu acho que uma forma de conseguir... Ficar aqui. Sabe? De não ficar, exato, de não ficar com aquilo ali, porra, complexado ali, sabe? Num desespero. E assim... Eu tenho muito aquela coisa de tentar me doutrinar pra conseguir fazer determinadas coisas, né? Como eu já tinha esse bloqueio, esse medo de voar, né, que eu falo, né, e tudo, eu falei, pô, cara, se eu deixar, eu vou acabar minha vida de piloto aqui, né, cara? Porque eu tive amigos que são pilotos, que chegaram pra mim, né, que são pilotos lá do GAN, que falaram assim, cara, se eu tivesse passado o que você passou, eu acho que eu tinha desistido de voar, cara. O teu evento foi um evento muito traumático, né? E aí, assim, a gente tem uma psicóloga no agrupamento, a Capitão Roberta, pô, que chegou junto pra caramba, né? Ela... Nas entrevistas no meu processo seletivo, né? Ela, pra entrar no GAN, ela falava, o que você tem medo, né? Aquelas coisas, né? Entrevista, né? Trabalho psicológico. E aí eu falava com ela, né? Que eu tinha um medo de morrer num episódio traumático, sabe? Um evento traumático, assim, como esse, né? E aí quando eu voltei a... Eu fiquei 2 meses afastado por conta do tiro no pé. Eu voltei a trabalhar, né? Aí tinha que começar a fazer o tratamento ali, o acompanhamento psicológico, né? E aí eu falei, você lembra do que eu te falei, Roberto? Não sei nem se ela lembra disso hoje em dia, né? Eu falei, você lembra do que eu te falei quando ela falou assim, eu lembro. Que eu tinha falado isso pra ela, né? Sobre uma morte traumática, né? Assim, uma tragédia, um negócio assim. Aí eu falei, era esse o meu medo, né?
E aí, assim, eu fiz as minhas sessões com ela, né, pra acompanhar, pra ela ver se eu tava bem. Aí quando deu uns 4 para 5 meses mais ou menos do acidente, eu voltei a voar, né, não em operação direto, né. Eu tive, foi o tempo da recuperação do pé, mais o tratamento psicológico, aí tive que fazer os exames médicos todos na aeronáutica do zero, né, porque a gente, depois que você faz o inicial ali, os outros renovações são mais rápidas. Eu tive que fazer, quando você sofre um acidente, você tem que fazer tudo do zero, né? Então eu fiz tudo do zero, né? Processo psicológico, psiquiátrico, todas as inspeções, tudo do zero de novo. Aí, assim, fui voltando a voar aos poucos, fazendo o que a gente chama de voo executivo, né? Que era traslado de aeronave para manutenção, transporte de autoridade, de órgão, de alguma coisa assim, né? Voo que não era combate, né? Não era voo policial, efetivamente, né? Aí fui me recuperando e aí vão soltando a corda até o dia que você fala assim, o cara tá encarando, vai embora de novo. Aí eu voltei, e aí voltei para várias operações de novo, né? Mas aquela coisa, né? Você não tem como apagar aquilo da mente, você voa sempre, que eu acho que até acaba sendo positivo, né? Porque você vai ficar mais cauteloso, você vai voar de uma maneira, mas, pô, fiz sei lá quantas operações depois, né? Em Maré... No mesmo lugar? Não, lá eu nunca mais voltei operando com essa parte de confronto. Eu não lembro, eu acho que eu cheguei a voar lá, mas voo com câmera, com mais, sem confronto, né?